Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Boa tarde, amados ouvintes da Rádio América, a Rádio da Família. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal preparado especialmente por famílias e para as nossas famílias. Esse é um programa da equipe de comunicação do ano de 2015, que temos como nosso padroeiro São Paulo Apóstolo. E agradecemos desde já a sintonia de vocês. Liguem para nós, participem do nosso programa. Agradecemos também os nossos patrocinadores, a Carne de Carnes Cristal, a Plastilar, a Eletromac e a Felicitar Noivas. E em especial ao meu amigo Neilton, nosso técnico de som, que está aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Neilton, aí, por nos acompanhar mais uma vez. Eu sou o Zé Eduardo da Cleiuma, do Diálogo Conjugal de número 123. São 12 horas e 4 minutos. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a conversão. Nós viemos ao longo dos últimos programas falando sobre a Quaresma, sobre a campanha da Fraternidade 2015, e esse ano nós vamos falar um pouquinho sobre conversão. Está aqui comigo no estúdio também o Roberto da Juliana. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio América. Eu sou o Roberto da Juliana e é com muita alegria e satisfação que estaremos com vocês até às 13 horas. E com a participação especial do Padre Marcos, da Paróquia Cristo Redentor, do bairro Daniel Fonseca, e Oswaldo Rezende. Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde, caríssimo Roberto, boa tarde, José Eduardo, Neilton, boa tarde todos os ouvintes que estão ao alcance da nossa voz, através deste programa Evangelização no Lar, preparado pelo Diálogo Conjugal. Prazer estar aqui. Bem, Padre Marcos, como é que estão os trabalhos lá na paróquia? Eu sou o pároco da Paróquia Cristo Redentor, que envolve os dois bairros, Daniel Fonseca e Oswaldo Rezende. Temos 6 comunidades ao todo que compreende a nossa paróquia. Os trabalhos são sempre desafiadores, né? Trabalharmos em prol da evangelização é algo bastante agradável a nós, exige de nós assim uma postura de intimidade com Deus, tanto do pastor, o sacerdote que conduz a paróquia, bem como também a presença de todo o rebanho, cada irmão, cada irmã que tem feito parte de cada uma das nossas comunidades e que tem também a mesma alegria de poder corresponder com este trabalho da evangelização. Tem estado muito bom a presença paroquial em nossa paróquia. Muito obrigado, Padre Marcos, pela sua disponibilidade aí mais uma vez. E lembramos aos nossos ouvintes que hoje teremos vários brindes. Liguem, vamos concorrer. 32920406, 32920407. A Juliana e a Cleilma estão lá esperando as ligações de vocês, né? Ligando, vocês estarão concorrendo a 5 brindes hoje. Hoje nós temos um hidratante para as mãos da linha Soft Green, oferecimento do Roberto e da Juliana. 2 ingressos para a Galeada do Diálogo Conjugal, que acontece no próximo domingo, dia 8 de março. Oferecimento da equipe de promoção almoço. 1 pacote de quibe de tilápia, 1 pacote de petiscos de tilápia, todos os 2 brindes, oferecimentos da Biopeixe. A Biopeixe, telefone 3212-9744, e um relógio de parede, oferta da Rainbird, sistemas de irrigação para jardins e gramados, contato com o Fábio da Terra Verde. Então, falando um pouco mais sobre o nosso tema, a conversão, né? O Roberto estava aqui no estúdio iniciando nas nossas conversas, né? E veio uma dúvida já de cara, né, Roberto? Isso mesmo, caros ouvintes da Rádio América. Durante a nossa reunião para a organização, a preparação deste programa, surgiu uma questão. Padre Marcos, é possível uma pessoa mudar de vida? Como seria esse chamado à conversão? Muito bem, caro Roberto. A pergunta ou a dúvida, ela é bastante pertinente, sobretudo em se tratando desse período litúrgico quaresmal que nós estamos vivendo. É possível sim uma pessoa mudar de vida. A conversão, ela se dá de modo contínuo. Ao contexto de toda a história bíblica, de todo o povo de Deus, nós temos diversos exemplos de pessoas que mudaram radicalmente de vida. Poderíamos citar aqui, para não alongarmos muito, a própria conversão de São Paulo, que em princípio não havia fé nenhuma, não havia probabilidade de mudança alguma,
dentro daquele estilo de vida que ele vivia quando atendia pelo nome de Saulo. Depois tem toda a transformação, de fato acontece ali um grande milagre, por assim dizer, que se dá na conversão. A conversão, ela exige, em primeiro momento, a descoberta de fé da pessoa. Não há como se converter sem que antes exista a dimensão da fé. Então a fé e a conversão, elas caminham como que juntas, gerando uma outra na qualidade maior. Agora, isso talvez poderia levar tempo, porque na nossa contagem do tempo, às vezes uma pessoa passa anos e anos fechada em si mesma e por isso não dá abertura para que a graça ou obra de Deus possa acontecer nela, e isso com certeza dificultaria essa mudança de vida. Mas é possível sim a pessoa mudar de vida, mesmo aquelas pessoas que a gente considera como sendo muito endurecidas de coração ou insensíveis às possibilidades de mudanças. Padre Marcos, às vezes a gente ouve aquele ditado, né? A pessoa às vezes muda pelo amor ou pela dor, né? Como é que a gente percebe esse chamado de Deus a nos converter, né? Porque a gente fala assim, esse é um chamado diário, né? Nossa conversão não acontece assim, eu acordei hoje e me converti, né? Ela acontece diariamente, mas como que uma pessoa que está afastado desse momento de contato com Deus pode perceber esse chamado da conversão? Muito bem. Nós temos esse ditado mesmo, né? Ou pela dor ou pelo amor, isso, né? E bom seria se fosse só pelo amor. Mas são duas dimensões, ainda que pela dor, que tem sentido também. Tirando a dor, considerando somente o amor, realmente a conversão ela não se dá em um passe de mágica. Isso aqui nós estamos falando daquele cristão que não tem abertura nenhuma para Deus, né? Sim. Que é aquele que de fato está bem distante. Então, para essa pessoa, vai depender do testemunho das pessoas que estão ao redor dela, os exemplos que são passados a ela, e ela, de certa forma, ao contemplar aquilo que está sendo vivido próximo a ela, com certeza, na graça de Deus, alguma coisa já vai sendo modelada, pelo menos na observação. Nós, de vez em quando, ouvimos pessoas dizer assim, olha, eu não tenho muita abertura com relação à participação na igreja, mas eu gosto que a esposa vai, que os filhos vão, que a mãe vai, ou algo nesse sentido. Na verdade, já está ali sendo lançada uma sementinha, por assim dizer, que já está mexendo com o coração daquela pessoa. Então, essa conversão, ela não é algo realmente que acontece de imediato, há todo um processo que nós entendemos que a pessoa vai trazendo para a própria vida, e a um determinado momento, de fato, ela chega à conclusão de dar um passo a mais de abertura com relação a esse projeto de Deus. Por outro lado, quando essa conversão vem pela dor, aí nós entendemos a enfermidade, ou talvez o abandono da pessoa, quando ela se vê sozinha, e principalmente com relação à enfermidade. Nós costumamos dizer que a enfermidade aproxima mais a pessoa de Deus. Não que precisa ficar doente ou enferma para poder ter esse acesso, muito pelo contrário, o acesso é livre. Mas às vezes a pessoa teve uma vida tão complicada e tão fechada, que agiu na plena ignorância, que enquanto tinha ali, digamos, um vigor na vida, no corpo, que tinha aí seu direito de ir e vir, não abstraiu esta abertura de Deus com relação a ela, e no leito da enfermidade, exatamente porque teria mais tempo para uma possível reflexão, ela começa a passar por um processo de mudança, porque na verdade ninguém quer ficar eternamente doente. Então a pessoa adoece, principalmente quando ela fica realmente de cama e sem muita perspectiva de melhoria, ali se dá um processo através da dor, mas muito bonito, de conversão, de mudança. A pessoa acaba rezando, pedindo a Deus a cura, e ali se faz também uma experiência profundamente bonita nesse aspecto da conversão. Algumas pessoas até criticam, né, que a pessoa fica enferma, né, e nesse momento de enfermidade ela corre para Deus, né. Era uma pessoa que às vezes levava uma vida não caminhando na fé de Deus, né, e aí ela ficou enferma e procura a Deus, né, e algumas pessoas falam assim, não, está errado,
né? A pessoa procurar Deus exatamente nesse momento. Mas eu estou entendendo pelas suas palavras que não, né? Que não há o tempo certo dessa busca, né? Que mesmo nessa enfermidade a gente pode estar buscando a Deus, né? Padre Marcos, o Neilton fez sinal aqui para mim que a gente já está fechando o primeiro bloco, né? Vamos guardar essa pergunta para o início do segundo bloco. São 12 horas e 13 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial. O Neilton, se quiser colocar uma musiquinha antes e entrar para o intervalo, se não der tempo a gente volta com ela. E já voltamos com o programa Evangelização no Lar. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. Tradição mineira, pão de queijo, biscoito de queijo, broa doce, broa temperada, pão de alho, pizza, salgados. Tudo isso você encontra na Tradição Mineira, Avenida Maranhão, 1001, no bairro Brasil. Tradição Mineira, pão de queijo, biscoito de queijo, broa doce, broa temperada, pão de alho, pizza e salgados, tudo congelado para você. Telefone 9687-5103 ou 9201-9490. Avenida Maranhão, 1001, no bairro Brasil. Ligue e solicite uma visita. Preços especiais no atacado. Tradição Mineira, o lugar bom de se comprar. Felicitar Noivas, os mais belos vestidos para tornar o seu grande dia perfeito e inesquecível. Felicitar Noivas, Uberlândia e Itumbiara, 3232-6185. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Campeonato Mineiro Módulo 2 2015. São 11 equipes em busca de 2 vagas para a primeira divisão. E a equipe Emoção estará lado a lado com as 2 equipes da cidade, CAP e Uberlândia. Oferecimento C&A Construtora, 3236-1551. Casa Pinhal, o shopping do comerciante, 3216-8585. Estile Joias e Relógios, 3235-8899. Atacadão das Baterias, 3210-4143. Clube Caça e Pesca e Tororó de Uberlândia, 3231-7292. Campeonato Mineiro Módulo 2 é aqui na Rádio América. 20 anos a Rádio da Família. Jornada Esportiva Rádio América. Uma equipe profissional para levar a emoção de cada lance da partida. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Meu
ouvintes da Rádio América, retornamos com o programa Evangelização no Lar, sob o patrocínio de Casa de Carnes Cristal, Plastilar, Eletromac e Facilitar Noivas, refletindo sobre o tema conversão. Não se esqueçam de ligar para os nossos telefones 3292-0406 e 3292-0407. A Cleilma e a Juliana estão atentas e, com o maior prazer, irão atendê-los. Ligando, vocês estarão concorrendo aos seguintes brindes. Primeiro, um hidratante para as mãos da linha Soft Green, oferecimento da Juliana e do Roberto. 2 ingressos para a galinhada do Diálogo Conjugal, que acontecerá no próximo domingo, dia 8 de março, oferecimento da equipe de promoção almoço. 1 pacote de quibe de tilápia, oferecimento da Biopeixe, sabor de qualidade. Telefone 3212-9744. 1 pacote de petiscos de tilápia, oferecimento também da Biopeixe, sabor de qualidade. Fone 3212-9744. E o 5º prêmio, um relógio de parede, oferta da Rainbird, sistemas de irrigação para jardins e gramados. Contato com o Fábio. Passo a bola para você, José Eduardo. Obrigado, Roberto. Amados ouvintes, nós fechamos o primeiro bloco conversando com o Padre Marcos. E eu tinha feito a pergunta para ele do Padre Marcos, às vezes as pessoas estão enfermas, né? Estão acamadas, e é nesse momento que elas começam a recorrer a Deus, né? Algumas não, mas algumas sim, né? E algumas pessoas criticam, acham errado, né? A pergunta é para o senhor, não estou vendo erro, né? Pelo menos foi o que o senhor disse no primeiro bloco. Eu queria que a gente fechasse essa pergunta. Pois não, José Eduardo. É verdade, existe assim uma crítica bastante acirrada por várias pessoas que de fato, em princípio, acaba que não aceitando essa conversão ali no leito da enfermidade ou no final da vida, sendo que a pessoa ao longo da vida às vezes tenha levado uma vida desenfreada, uma pessoa maldosa, ignorante ou coisa assim. Mas olha, a própria palavra de hoje no Evangelho nos diz assim, que Deus faz chover para todos, para o justo e para o injusto. Olha, a conversão é todo o tempo e Deus está aberto. Está esperando esse momento livre da pessoa em que ela se manifesta essa mudança de vida, ainda que seja lá no finalzinho da vida, no leito da enfermidade ou até mesmo ali nas proximidades da morte. Agora, a diferença nessa questão é a seguinte: uma pessoa que busca uma vida reta ao longo da vida, que se converteu mais rapidamente, digamos assim, manteve nessa conversão, ela tem a possibilidade de sentir de modo muito perto e contínuo, diário, a graça de Deus agindo na sua vida. Já aquela pessoa que vai passar por um processo de conversão somente lá, no finalzinho de tudo, da vida, digamos assim, qual que é a diferença? Ela vai receber a graça lá no momento adequado. Porém, ao longo da vida, ela perdeu a oportunidade de sentir a graça de Deus se manifestando a ela de maneira íntima, de maneira próxima. Então, na verdade, há ali um recolhimento, um acolhimento da parte de Deus com relação à pessoa, porque Deus é misericordioso, e se Deus não abraçar, aí realmente todos nós ficamos numa situação complicada. Porque mesmo a gente que já tem um certo grau de conversão, nós caímos também no desnível, que seria a prática de pecado que fere a qualidade dessa nossa conversão, a qualidade da nossa fé. Por isso que é uma luta, por isso que a gente diz que é diário. Então, assim, mesmo tendo as críticas com relação àquela pessoa que só vai no finalzinho mudar de vida, é uma graça, porque pelo menos a pessoa ali naquele finalzinho, de algum modo Deus promoveu algo que fez com que ela percebesse de fato a grandeza que é de poder estar na graça de Deus. Então temos que ter essa abertura também e percebermos que há um espaço para todos. E aí depois, José Eduardo, torna-se também uma coisa meio que grave, porque a pessoa que parte desse princípio, muito embora seja uma crítica, porque na verdade ela está querendo que não tenha a graça para aquela pessoa, que talvez não tenha vivido adequadamente conforme o desígnio de Deus. Aí o que já acontece com essa pessoa? Ela está pecando gravemente pela questão do julgamento, da impressão que ela que está determinando
quem tem ou não que receber a misericórdia de Deus, né? É grave. É ela que está julgando, né? Justamente. E o julgamento cabendo somente a Deus, e quem acaba julgando nas entrelinhas está fazendo o quê? Exatamente ocupando o lugar de Deus. Olha que gravidade. Que ótimo, Padre Marcos. Então, o que vem em primeiro lugar? A fé ou a conversão? Certo. Eu diria, Roberto, que seria a fé. Por exemplo, uma pessoa não tem fé nenhuma ao longo da vida. Um exemplo aleatório aqui, né? Que era inclusive o caso de São Paulo Apóstolo. Mas aí, de repente, diante dos acontecimentos da própria vida da pessoa, a pessoa então começa a perceber que tem algo diferente. Agora, essa fé que gera a conversão, digamos assim, ela é mínima. E a conversão se dá num primeiro momento, no sentido assim, eu agora quero a graça de Deus na minha vida. E isso vai crescer, fé e conversão, diariamente no correr da caminhada. Então não é uma coisa assim que se dá e já fica resolvida, né? Mas tem que ser cultivado. Então, se eu venho ao chão, considerando aqui o exemplo de São Paulo mesmo, se eu venho ao chão, ali estaríamos todos nós profundamente enfermos. Então a conversão também veio pela dor naquele contexto de algum modo, que depois até ficou vários dias pela frente no leito da enfermidade, e ali foi feita uma catequese com relação a Paulo. E aí sim até que aceita a graça do santo batismo. Então vejamos, em primeiro momento é a fé. Olha, eu agora preciso de fato ter fé, porque Deus é diferente e age na minha vida de uma forma especial. Então, se eu acolho, eu já iniciei o processo da conversão, e essa conversão e esta fé precisam ser cultivadas ao longo dos dias que restam para cada uma das pessoas. Do contrário, novamente a gente cai no desnível, né? Mesmo a gente já tendo todo um processo de caminhada, às vezes a gente não corresponde com aquilo que é o projeto de Deus. Então, assim, em linhas gerais, fé que gera conversão. É interessante, porque parece que as duas vão caminhando quase que juntas, né? Tem hora, em alguns momentos, nós como leigos, né? Você estava falando de Paulo, né? Paulo caiu do cavalo, caiu na enfermidade, se converteu, né? Mas em algum momento ele acreditou antes da conversão. Justo. Né? E a impressão que a gente tem é que ele se converteu e passou a ter fé, né? Então, às vezes a gente, para nós que não temos uma interpretação tão profunda assim das coisas de Deus, fica parecendo que a conversão vem primeiro, né? Exatamente. Dá a impressão que é um passe de mágica, né? E veja, por exemplo, a proposta da Quaresma, exatamente no seu contexto maior, é conversão. Na quarta-feira de cinzas nós éramos abordados com a frase: convertei-vos e crede no Evangelho. Então imagina, para nós que já temos aí todo um contexto de caminhada e podemos com toda tranquilidade dizer que nós já alcançamos vários graus da conversão e da prática da fé, nós temos que ser lembrados o tempo todo que é preciso nos converter. E aí entra uma outra situação também, porque muitas pessoas vão entender assim: não, mas eu já sou convertido, porque eu estou aqui na caminhada, faço parte disso ou daquilo. Mas aí que está o segredo da situação, né? É um ato contínuo, porque a partir do momento que a gente parte do princípio que nós já estamos convertidos, significa que não precisa ter mais mudança, né? Não está tudo certo. E é aí que nós vamos errar, né? Porque quando a gente entende dessa forma que não precisa aprender mais nada, aí as brechas se abrem para a presença do inimigo que vem fortemente em nossa direção. Maravilha, já são 12 horas e 27 minutos, nós já estamos quase encerrando o segundo bloco, Neilton. Esse relógio já está andando mais rápido do que os outros aí por aí, viu? Bem, amados ouvintes, ligue para nós, 32920406, 32920407. A Juliana e a Cleilma estão lá esperando as ligações de vocês. Concorra a 5 maravilhosos brindes, né? Hoje nós estamos falando um pouco mais no programa Evangelização do Lar sobre a conversão, né? Nós viemos caminhando, nós estamos no período de quaresmal. Importante a gente entender um pouquinho essa questão da conversão. Tem mais uma música pra gente aí?
vamos a mais uma música e na sequência intervalo comercial. Voltamos com vocês já já. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação, deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América! Tradição mineira, pão de queijo, biscoito de queijo, broa doce, broa temperada, pão de alho, pizza, salgados. Tudo isso você encontra na Tradição Mineira, Avenida Maranhão, 1001, no bairro Brasil. Tradição Mineira, pão de queijo, biscoito de queijo, broa doce, broa temperada, pão de alho, pizza e salgados, tudo congelado para você. Telefone 9687-5103 ou 9201-9490, Avenida Maranhão, 1001, no bairro Brasil. Ligue e solicite uma visita. Preços especiais no atacado. Tradição Mineira, o lugar bom de se comprar. Com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade e o lema Eu Vim para Servir, a campanha da Fraternidade de 2015 incentiva-nos ao serviço, ao diálogo e à cooperação com a sociedade, no intuito de superarmos juntos os desafios atuais, promovendo a dignidade humana, o bem comum e a justiça social. Participe da coleta nacional da Fraternidade, dia 29 de março, em todas as comunidades. Realização CNBB. Felicitar Noivas, os mais belos vestidos para tornar o seu grande dia perfeito e inesquecível. Felicitar Noivas, Uberlândia e Itumbiara, 3232-6185. A Plastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços: fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Plastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Plastilá, artigos para restaurantes. Campeonato Mineiro Módulo 2 2015. São 11 equipes em busca de 2 vagas para a primeira divisão. E a equipe Emoção estará lado a lado com as 2 equipes da cidade, CAP e Uberlândia. Oferecimento C&A Construtora, 3236-1551.
2021. Casa Pinhal, o shopping do comerciante. 3216-8585. Estile Joias e Relógios. 3235-8899. Atacadão das Baterias. 3210-4143. Clube Caça e Pesca e Tororó de Uberlândia. 3231-7292. Campeonato Mineiro Módulo 2. É aqui na Rádio América. 20 anos a Rádio da Família. Jornada Esportiva Rádio América. Uma equipe profissional para levar a emoção de cada lance da partida. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Estamos de volta com o nosso programa Evangelização no Lar, através da nossa querida e amada Rádio América, na frequência de 580. No intervalo que nós estamos falando, esse ano completa 20 anos de evangelização. E hoje abordando o tema conversão, sob o patrocínio da Casa de Carnes Cristal, da Plastilar, da Eletromac e da Felicitar Noivas. Agradecemos às pessoas que nos doaram brinde e ligue para nós 3292-0406, 3292-0406 e 3292-0407, 3292-0407. Ligue que vocês estarão concorrendo a vários brindes. Um hidratante de mãos, linha Soft Green, 2 ingressos para galinhado de água conjugal semana que vem, domingo 8 de março, leve sua família. Um pacote de quilos de tilápia, oferecimento da Biopeixes, e também um pacote de petiscos de tilápia, também oferecimento da Biopeixe. E um relógio de parede, oferta da Rainbird, sistema de irrigação para jardins e gramados, contato com o Fábio da Terra Verde, né? Voltamos então a conversar com o Padre Marcos, nosso pároco que aqui nos presenteou com a presença dele hoje, né? Falando um pouquinho sobre a conversão. Roberto, com você. Boa tarde novamente, caros ouvintes da Rádio América. Padre Marcos, em Eclesiástico, capítulo 17, versículos do 25 ao 29, Deus nos faz um convite à conversão. Está escrito assim: anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Após a morte, nada mais há. O louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres. Glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o perdão que concede àqueles que para ele se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais, e se comprazem na vaidade e na malícia. Como podemos entender o que Deus nos quer falar neste trecho? É feito pela parte de Deus um grande convite, de fato, à mudança de vida, à conversão, até porque a misericórdia divina, ela é o tempo todo enorme, ou seja, não tem um final, ela acontece para todos e em todos os tempos da vida. Agora, a reflexão, digamos, mais aprofundada desse trecho: se uma pessoa, primeiro, a conversão é convite para todos e em todos os tempos, mas se a pessoa, ela frequenta determinados ambientes ou determinados grupos de pessoas que não têm, em primeiro momento, o desejo de fazer esse processo acontecer, a dificuldade desta abertura vai ser muito grande. Há de se dizer que
Quando se fala do ímpio, na verdade o ímpio e o pecador é a mesma coisa. Quando se fala a morte do ímpio, o pecado do ímpio, na verdade está se referindo a uma prática de homem ou mulher que está mergulhado profundamente na experiência de pecado. Então, para nós sairmos do pecado, de novo entra aí um grau da conversão, porque precisa primeiro reconhecer-se enquanto tal. Se não se reconhece enquanto pecador, ou enquanto alguém que necessita da misericórdia de Deus, dificulta o processo da mudança, da própria conversão. Isso já é um convite para todos, não somente aqueles que estão inteiramente afastados, mas também para aqueles que estão inseridos a uma prática de fé. Então, a misericórdia de Deus e o chamado da conversão de Deus, em princípio, é para todos. A misericórdia é para todos os pecadores que se reconhecem pecadores, porque tem uma diferença. Em princípio, todos somos pecadores, mas aqueles que reconhecem ser pecadores, aí já não é o conjunto completo, porque muitos realmente têm uma dificuldade de dizer o porquê que é pecador, porque é mexer com o próprio ego, dizer das misérias humanas, e aí a dificuldade muitas vezes se faz presente. Agora, se uma pessoa ela não frequenta nenhum ambiente, digamos, na nossa consideração, que seja favorável, que seja um ambiente bom, produtivo, essa conversão na vida da pessoa, ela vai tardar muito. Aí vai ser aquela história que a gente falava, vai ser lá no leito da enfermidade, né? Quando ela perceber que não tem perspectiva alguma, mas ainda assim, conforme a gente lembrava, naquele momento, o abraço de Deus é para todos, em todo tempo e em qualquer circunstância. Padre Marcos, semana passada, a Selma do João e a Magda do Clarice, né, fizeram o programa abordando muito sobre a campanha da fraternidade, falando da quaresma, né? E nesse período de quaresma, né, a igreja nos pede penitência e conversão, né, o tempo inteiro, né? E em especial esse ano, no ano da paz, né, pedindo que a gente ame ainda mais uns aos outros, né? Para que a gente possa, de repente, fazer que o nosso mundo chegue ao final desse ano um pouco melhor do que ele vem caminhando, né? Como que a gente pode trabalhar melhor esse tema durante esse período de quaresma, em especial nesse tempo de quaresma, né? Bem, eu como sacerdote devo reconhecer que de todas as belezas dos anos dos tempos litúrgicos que a igreja nos proporciona, para mim a quaresma é o melhor e o mais bonito de todos eles, porque faz com que nós possamos refletir, pelo menos minimamente, sobre a nossa prática de fé. O grande convite da quaresma é exatamente a conversão, e essa conversão ela vai tomando uma dimensão muito grande na vida de todos nós que já estamos nesse processo de caminhada. Então fala de fato sobre a penitência, sobre o jejum, sobre os propósitos. E normalmente nós tradicionalmente temos o hábito de fazermos pelo menos um propósito ao longo da quaresma. Muitos vão deixar de comer carne, por exemplo, outros vão deixar, em se tratando aqui do ambiente alimentar, outros vão deixar de ingerir refrigerante e assim por diante, né? Agora, existe também aquilo que nós chamamos de abstinência do corpo no sentido das faculdades mentais. Por exemplo, a pessoa normalmente ela tem uma facilidade, às vezes, de falar muito negativamente com relação às outras pessoas. Então é um exercício, a quaresma é um exercício de fé, um grande retiro espiritual que nós fazemos, uma reflexão agradável para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e percebermos as indelicadezas de fé que nós cometemos ao longo da vida, exatamente para melhorar, de novo, para converter um pouco mais, né? Para estar mais próximo de Deus, para a gente poder sentir esta ação da graça de Deus que acontece na vida de cada um dos seus filhos e filhas. Quando se fala do jejum, a quaresma inclusive começa exatamente em um dia de jejum, por ocasião da quarta-feira de cinzas. A igreja, nesse sentido, ela é muito bondosa, porque na verdade ela exige por ano somente 2 dias de jejum completo no aspecto alimentar, que seria a quarta-feira de cinzas e também a sexta-feira da paixão. Não sendo possível, porque nós, criaturas humanas, estamos muito apegados com relação a essa questão de comida, né?
Então nós gostamos muito das coisas que são servidas. De qualquer forma, isso não é de todo ruim, porque o reino de Deus é até comparado ao banquete, né? Então, se o banquete aqui já é bom, imagina no céu, né? Mas ainda assim, nós temos que seguir aquilo que a igreja nos proporciona, ou nos convida a fazer. No entanto, se não é possível fazer o jejum completo, existe a possibilidade do jejum parcial, nesses 2 dias, pelo menos, né? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Ainda assim, não sendo possível, a abstinência de carne. E tem gente que não respeita a abstinência da carne. O parcial, né? Seria? O parcial, bem, o completo seria passar o dia todo sem nenhuma ingestão alimentar. Somente lá, à noitinha, digamos assim, aí já no finalzinho, talvez um copo de leite ou coisa assim leve, para a pessoa no dia seguinte retomar a sua vida alimentar. Não se faz jejum da água, como muitos às vezes têm isso presente na cabeça. A água a gente toma sempre que desejar, nenhum dia de jejum. O parcial é quando você pula uma refeição. Por exemplo, a pessoa levanta pela manhã, toma o seu café da manhã, do jeito que tem o costume, e, por exemplo, pula o almoço, não almoça, e vai, se tem o costume, jantar logo mais. Mas mesmo assim, sempre diminuindo um pouquinho aquela refeição, não fazendo exatamente completa, só para dar uma equilibrada, digamos assim. E com relação às crianças, criança até 7 anos, não é aconselhável que se faça o jejum completo e mesmo parcial, e nem se faça a abstinência da carne no sentido quaresmal. Naqueles dias que são previstos, sim, as famílias precisam orientar a sua criança. Então estamos encerrando o terceiro bloco. Lembramos a todos que basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407. A Cleima e a Juliana estão prontas para atendê-los. Vamos agora ouvir uma música. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América! Tradição mineira, pão de queijo, biscoito de queijo, broa doce, broa temperada, pão de alho, pizza, salgados. Tudo isso você encontra na Tradição Mineira, Avenida Maranhão, 1001, no bairro Brasil. Tradição Mineira, pão de queijo, biscoito de queijo, broa doce, broa temperada, pão de alho, pizza e salgados, tudo congelado para você. Telefone 9687-5103 ou 9201-9490. Avenida Maranhão, 1001, no bairro Brasil. Ligue e solicite uma visita. Preços especiais no atacado. Tradição Mineira, o lugar bom de se comprar. Felicitar noivas, os mais belos vestidos para tornar o seu grande dia perfeito e inesquecível. Felicitar noivas, Uberlândia e Itumbiara, 3232-6185. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Campeonato Mineiro Módulo 2 2015. São 11 equipes em busca de 2 vagas para a primeira divisão. E a equipe Emoção estará lado a lado com as 2 equipes da cidade, CAP e Uberlândia. Oferecimento C&A Construtora, 3236-1551. Casa Pinhal, o shopping do comerciante, 3216-8585. Estile Joias e Relógios, 3235-8899. Atacadão das Baterias, 3210-4143. Clube Caça e Pesca e Tororó de Uberlândia, 3231-7292. Campeonato Mineiro Módulo 2 é aqui na Rádio América. 20 anos a Rádio da Família. Jornada Esportiva Rádio América. Uma equipe profissional para levar a emoção de cada lance da partida.
Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Casa de Carnes Cristal. Carnes inspecionada com muita qualidade, higiene e eficiência. Na Casa de Carnes Cristal você encontra carnes bovinas, suínas, aves e espetinhos. Vende-se também cortes de vaca traseiro e dianteiro, com ou sem osso. A Casa de Carnes Cristal faz entregas em domicílio e aceita todos os tickets e cartões. Casa de Carnes Cristal, Avenida Floriano Peixoto, 4565. Ligue 3232-2000. Rádio América. Evangelização no lar, a serviço da família. Horas e 49 minutos. Estamos chegando quase ao final do programa de hoje. Agradecendo muito a vocês ouvintes que ligaram para nós e que sintonizaram a Rádio América. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a Carne de Carnes Cristal, a Plastilar, a Eletromac e a Felicitar Noivas, né? Queremos agradecer também, nesse momento, os patrocinadores da revista Vagalume, que muito tem nos prestigiado e permitido que a nossa obra seja divulgada na nossa cidade e na nossa região. Hoje o Vagalume já está com mais de 10 mil exemplares sendo distribuídos em toda a região. Aqueles que quiserem ouvir o programa da Rádio América, basta acessar www.radioamerica.com.br ou o site do próprio Diálogo Conjugal, www.dialogoconjugal.com.br, e tem lá um íconezinho escrito Rádio América ao vivo. Clique lá e ouça o nosso programa também pela internet, né? Tem um aplicativo também que logo está disponível, né, Neilton, para celular, né? Então daqui a pouco a gente pode ouvir no celular, na internet e também pelo radinho. Padre Marcos, nós encerramos falando um pouco da questão da penitência, né? No último bloco da Quaresma. Queria que o senhor fechasse, né? Esse bloco, que a gente fechasse um pouco essa questão da penitência, né? E fechasse um pouco também essa questão da conversão e um convite aos nossos fiéis aí amados para completar bem esse período quaresmal. Perfeitamente. Agradeço a gentileza de vocês em convidar-me para estar aqui com vocês, falando sobre esse tema bonito e importante para todos nós. Bem, a mensagem final sobre esse tema, quero dizer a todos que estão ao alcance da nossa voz, que esse período quaresmal é oportuno para nós refletirmos sobre os pecados praticados, lembrando sempre do sacramento da própria penitência, que nós devemos ir ao encontro do sacerdote para apresentar os nossos pecados. As paróquias em geral têm aí os seus momentos de mutirão de confissões nesse período, bastando então procurar essa informação. E a Quaresma é de fato tempo propício para a nossa conversão, mudar de vida para melhor. Se olharmos para dentro de nós mesmos, não vamos ter tanta dificuldade de identificar os pontos pelos quais nós devemos realmente passar por um período ou processo de mudança na nossa vida. Quero agradecer a todos, um grande abraço a todos que nos acompanharam e um abraço especial aos paroquianos que têm ligado aqui, também recebi o recado, um abraço aos queridos paroquianos e nos acompanhem nessa jornada quaresmal. Fiquem todos com Deus. Queridos ouvintes, as ligações estão encerradas e daqui a pouco realizaremos o sorteio para conhecermos os ganhadores dos brindes de hoje. Juliana está com a gente agora aqui no estúdio também, né, Juliana? Já vai estar divulgando os ganhadores. A Cleiuma já está acabando de realizar o sorteio ali para trazer os ganhadores. Eu queria que a Juliana, que foi atrás do Padre Marcos junto com o Roberto, conversou com eles, pediu humildemente a presença do Padre Marcos aqui conosco, fizesse o nosso agradecimento em nome da equipe do Diálogo Conjugal. Olá, ouvintes, boa tarde, tudo bem? Olha só, nós estamos aqui com a nossa missão agora de agradecer ao Padre Marcos, né? Mais que isso, orar por ele, né?
E nós sabemos que a messe é muito grande, os operários são poucos. Sabemos também o quanto é árdua a missão de evangelizar. Mas é graças a homens de bem, como o senhor Padre Marcos, que se dedicam a sua vida a essa missão, que nossa igreja se mantém de pé, enfrentando os desafios da vida moderna. Que Deus o abençoe, dando cada dia mais sabedoria, renovando suas forças. Saiba que nós, dialoguistas, ouvintes da Rádio América, estaremos sempre em oração, pedindo à Virgem Maria que interceda a nosso Senhor, para que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame muitas e muitas graças e bênçãos sobre sua vida e também sobre todo o nosso clero. Amém. Amém, obrigado. Obrigado mais uma vez, Padre Marcos. Obrigado, Juliano, pelas lindas palavras, né? E já acabou de chegar aos nossos estúdios aqui a lista dos ganhadores, né? São 12 horas e 53 minutos, vamos aos ganhadores. O primeiro, Juliano, você vai falar pra gente? Então vamos lá, qual que é o primeiro brinde? O primeiro brinde é um hidratante para as mãos da linha Soft Green e o nosso ganhador foi Alício José Custódio, final do telefone 5443. O segundo brinde foram 2 ingressos para a galinhada do nosso diálogo conjugal. O ganhador foi a Renata Rosa Rodrigues, telefone 2390. Terceiro brinde, um pacote de quibe de tilápia. A ganhadora foi Aparecida Primo da Silva. O final do telefone 3958. Quarto brinde, um pacote de petiscos de tilápia. A ganhadora foi a Rose do Jânio, do 69. Um abraço, Rose. O final do telefone 7498. E o quinto brinde, um relógio de parede da Rainbird. A ganhadora foi a Eva Aparecida Vieira Belizardo. Final do telefone 3079. Lembrando que os ganhadores poderão buscar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal, na Rua Prata, número 153, das 13h30 às 18 horas, de terça a sexta-feira, munidos de seus documentos pessoais. Ou mais informações pelo telefone 3224-9430. Tudo bem, Juliana? Os ganhadores, então, procurem a Secretaria do Diálogo Conjugal. Juliana, você tem mais um recado a passar aí, né, para a nossa comunidade. Nós temos ainda mais 1 minuto e meio. Vamos rapidinho. Eu gostaria também de deixar para vocês, ouvintes aniversariantes dessa semana, os nossos parabéns de toda a equipe de comunicação. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e abençoe muitas as graças sobre suas vidas, né? Se sintam realmente abraçados por toda a nossa equipe de comunicação e pelo diálogo conjugal. E em especial hoje é aniversário de casamento dos meus queridos e amados pais, que nos ouvem lá de Araguari. São 34 anos de muito amor, companheirismo, cumplicidade, fé, dedicação e exemplo. Muito obrigada, papai e mamãe. Nós te amamos. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos por estar nos ouvindo. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa Evangelização no Lar. Lembrando a todos que já estão abertas as inscrições para o 143 DC. Também estão abertas as inscrições para o segundo casamento comunitário. Maiores informações na Secretaria do Diálogo Conjugal, na Praça Nossa Senhora da Aparecida, 153, no 3224-9430. E dia 8 de março, lembrando a todos que teremos a galinhada do Diálogo Conjugal. Estejam todos presentes. Mais uma vez, estamos encerrando o programa Evangelização no Lar. Muito obrigado a todos pela sua audiência e participação. Obrigado, Padre Marcos, mais uma vez. Que as suas bênçãos chegam aos nossos lares e aos nossos corações. Fiquem com Deus, que Jesus e o amor de Maria estejam sempre com todos. Você está ouvindo a Rádio América de Uberlândia, emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia.
ZYL 328, 580 kHz. Ondas médias. Rádio América de Uberlândia. A rádio da família.